Nenhuma mulher passou nas provas dos bombeiros de Madrid. Isso é igualdade? Vamos ver. Algumas se inscreveram, mas provavelmente nenhum homem com 1,60 metros entrou nas provas dos bombeiros em Madrid. As mulheres ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho? Na época, usaram esse argumento até cansar para defender as barbaridades que fizeram depois. Hoje, as feministas nem mencionam mais esse dado, pois já foi totalmente desmentido. Será que teremos outra onda feminista em alguns anos? Acho que sim. Que agora estão cansadas, dispersas, desmotivadas, divididas. Daqui a alguns anos encontrarão outro inimigo para atacar. Mal posso esperar para que as feministas tenham coragem de criticar o patriarcado islâmico ou o patriarcado árabe, assim como fazem com a igreja patriarcal ortodoxa branca cristã. Temos que partir do princípio de que as feministas não se importam com a igualdade, ou seja, elas não estão lutando pela igualdade, é tudo da boca para fora. 86% das pessoas em situação de rua são homens, no entanto, as mulheres que acabam indo para as ruas ficam nessa situação por muito pouco tempo. Elas acessam facilmente ajuda, compreensão e empatia social que os homens não têm. Os estupradores, por que são estupradores? Porque são homens? Não, espera, quer dizer, a maioria dos homens não são estupradores? Dizer que a maioria dos pacientes com câncer são idosos não significa que a maioria dos idosos tenha câncer, certo? Muito boa noite a todos, senhores e senhoras. Bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos uma convidada muito especial, Valentina Ortiz, que tem um canal chamado A Entropia da Valen. Ela já faz ativismo contra o feminismo há mais de 9 anos e realmente é um prazer tê-la aqui conosco. E aí, Valen, como você está? Muito obrigada pelo convite e aproveitando essa viagenzinha expressa. Sim, totalmente. Senhores, preciso dizer que Valen não vai. Como viram, no final ele não pôde vir ao Red Pill. Decidimos que era melhor que ele viesse aqui para a fábrica, porque não havia muitas feministas para debater. É um tema que vamos abordar longa e profundamente. Por que é tão difícil achar quem defenda o feminismo e esteja aberto ao debate? Vou perguntar o que mais me interessa e pode interessar ao público. Valen, por que você decidiu abrir um canal há 9 anos, quando ainda era... Olha, há 9 anos, não é agora. Se ganhou muito na guerra cultural, o que te levou a se expor dessa maneira? Para criar um canal contra o feminismo? Para começar, eu não fazia ideia no quê. Eu estava metendo. Quando eu comecei do ponto de vista de querer ter um espaço para expressar todas as minhas insatisfações com o que eu estava vendo. E, na verdade, eu não sabia até que ponto eu teria que aguentar. A controvérsia de ser uma das primeiras. Foi o primeiro canal na comunidade hispanofalante e um dos primeiros no geral dedicado a isso. Foi acontecendo. No geral, fiz 3 ou 4 vídeos de outros temas e no momento em que fiz o primeiro criticando o feminismo, percebi que havia uma necessidade latente de que essa crítica fosse feita. Havia muitas pessoas que precisavam desse ato catártico, de ter outra pessoa expressando o que talvez em outros contextos não poderiam expressar. E por um lado, percebi que, claro, é um exercício catártico, de várias pessoas que falavam, preciso ouvir uma mulher dizendo isso para não querer me matar. Ao ver que isso está se tornando e está como sequestrando a mente de um monte de mulheres a passos largos. E por outro lado, não havia uma contracultura, que é o que existe agora, que por sorte esse debate, como eu digo, sempre perdeu a vergonha. As pessoas já não têm mais medo de dizer o que pensam sobre o feminismo. Naquele momento havia muito medo, todos percebiam isso. As pessoas tinham pavor de opinar livremente sobre o que realmente pensavam sobre isso. Com certeza, Valen. Mas há 9 anos você imaginaria um Red Pill Podcast naquela época? Anos, seria possível? Não acho que seria possível. Quero agradecer a você e a muitas outras pessoas que foram pioneiras ao fazer essa crítica ao feminismo. Porque houve um momento, lá por 2016, em que parecia que dizer algo contra o feminismo era literalmente, sei lá, desejar a morte de todas as mulheres. É que eu nem tenho palavras para expressar como esse movimento se comportava com aqueles que ousavam ser críticos com ele. Então é isso, agradeço muito a sua coragem. E o que foi que te impulsionou? Quer dizer, foi? Como você identificou essa necessidade latente? Para começar, eu nasci em uma família super progressista em todos os aspectos. Ou seja, falando... Sou da Argentina, assim como minha família. Minha avó era espanhola, mas somos argentinos.
E sempre foram kirchneristas, peronistas, caramba. Isso eu não esperava, Len. Feministas? Convenci até minha mãe. Isso sim. Isso está certo, é um grande mérito. Sempre pensei, como muitas mulheres da minha geração, que se feminismo é igualdade, então sou feminista. Nada mais a discutir. Quando decidi me envolver mais e me aprofundar um pouco mais nisso, foi aí que percebi todas as lacunas que existiam. Quanto mais respostas eu buscava, mais perguntas eu tinha. Era tudo totalmente o contrário do que eu imaginava que poderia encontrar. E lembro do ponto de virada. O primeiro clique foi ouvir as feministas dizerem que não queriam que as manifestações feministas fossem mistas, que homens não participassem. Pensei, como vamos buscar igualdade? É uma postura que exclui. Como você vai excluir 50% da população de uma reivindicação que teoricamente os inclui? Eles também. Esse foi o primeiro ponto. E aí, quanto mais eu fui investigando, mais barbaridades eu acabei encontrando. Eu disse, isso não é pra mim. E na época, com toda a vergonha que existia, nem dava pra dizer sou antifeminista. Não existia esse tipo de consideração sobre si mesma. Posso dizer, se feminismo é igualdade, sou uma feminista dissidente. Concordo com a igualdade, mas não com os meios. Aos poucos você abre a caixa de Pandora e fala, não, espera. O feminismo, por um lado, o primeiro ponto é que não é a única forma de buscar a igualdade. E depois, diretamente, o feminismo não é a forma de buscar a igualdade. Hoje, digo que sou antifeminista não por ser contra a igualdade, mas justamente por apoiá-la. Tudo bem, tenho uma pergunta importante que sempre faço às feministas e agora farei a você. Por que a igualdade é desejável? Entendo que a igualdade legal é fundamental em sociedades democráticas, mas por que a igualdade é desejável? Não vejo dessa forma, não acho isso contraproducente para uma sociedade próspera. Não é? Esse é o ponto. O que pode ser desejável é a igualdade de direitos e oportunidades, que vem associada a uma igualdade de responsabilidades, também relacionadas a esses direitos e oportunidades. Mas e a chamada igualdade substantiva? A igualdade como resultado, né? O que significa isso? Homens e mulheres podem ter direitos e oportunidades iguais, dependendo do mérito, vontade e do que demonstrarem. O que vai resultar em se podem ou não haver os mesmos resultados. Mas a igualdade de resultados não só é indesejável, como você disse, é contraproducente. Para alcançar igualdade de resultados, é preciso começar com desigualdade de direitos e oportunidades. Esse é o grande problema das cotas de gênero e paridade, para alcançar. Sempre dou o exemplo do corpo de bombeiros em Barcelona que reservavam da última vez que vi. 40% das vagas eram exclusivamente para mulheres e o resto não. É que 60% das vagas eram para homens. Dos 60% restantes, qualquer pessoa podia ocupar, mas 40% eram obrigatoriamente para mulheres. Então, por um lado, temos vários problemas, né? Por um lado, né, o fato de que nesse processo você está descartando um monte de homens que provavelmente seriam muito mais aptos para ocupar essas vagas e que vão ser deslocados unicamente por serem homens. Ou seja, aí já estamos falando de ser por serem mulheres. Uma desigualdade, claro. Isso acontece por serem homens. Mesmo mais capacitados acabam descartados. Por outro lado, mulheres que demonstrassem seus méritos e atingissem as mesmas marcas exigidas deveriam estar aptas a exercer isso. Elas sempre vão ser suspeitas de terem entrado por uma vaga, por uma cota. Isso. Que problema encontramos, né? Há marcas diferentes para homens e mulheres em todos os corpos e forças de segurança do Estado. Por exemplo, temos uma dicotomia, que é: se as marcas que colocam para as mulheres, que são inferiores, são suficientes para exercer esses trabalhos que são de muito risco e onde você coloca a vida dos outros em suas mãos. Então, o fato de colocar marcas mais altas para os homens prejudica aqueles homens que seriam capazes de alcançar as marcas das mulheres, mas não a dos homens? Ou seja, um homem pode superar facilmente a marca das mulheres, mas não atingir a dos homens. Esse homem vai ser descartado. Isso não me parece errado. Acho que só quem atingir as marcas estabelecidas deveria entrar nesses trabalhos, independentemente de ser homem ou mulher. Deveriam ter as mesmas. Exato, não. Você alcança, desculpe, mas não podemos mudar a realidade só porque você se sente mal por não atingir essa marca. Sim, é como assim. As feministas reclamam porque outro dia diziam só um, não sei onde vi. Acho que foi no Next, uma garota publicava só um. Nenhuma mulher passou nas provas para bombeiros de Madrid. Essa é a igualdade que queremos. Digo que algumas se inscreveram, mas nenhum homem de 1,60 metros passou nas provas de bombeiro. Em Madrid também não.
Exato. O que é que fazemos agora? Vamos começar a dizer, não há pessoas suficientes de olhos azuis, não há pessoas suficientes com cabelo cacheado. Se buscarmos essa igualdade em absolutamente tudo, podemos reduzir isso ao absurdo e acabaríamos em dicotomias como a que acabei de te apresentar. Valentina, você não acha que, no fim das contas, o feminismo hoje em dia é um movimento praticamente moribundo? Sim, com certeza. Está morrendo, acho que isso fica bem claro. No momento em que eu comecei, não se podia dizer absolutamente nada. Era assim. Quando você começou, só para saber, 2016, certo? Donald Trump tinha acabado de ganhar a presidência e toda a esquerda woke e os guerreiros da justiça social, que chamo de Pokémons lendários, estavam agitados. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Eu estava em um ponto de ônibus na Argentina, eu naquele momento estava na Argentina, depois fui para a Espanha, voltei, mas estava em um ponto de ônibus na Argentina e tinham duas senhoras falando sobre o patriarcado, duas senhoras com 50 e poucos anos. Charos, como chamamos na Espanha, Karens. Nos Estados Unidos, Karens. Charos absolutas. Falam do patriarcado ser terrível e eu digo, você ouve isso em todo lugar. Como isso surgiu de repente? Eu nunca tinha ouvido pessoas, numa conversa casual, falarem sobre o patriarcado em toda a minha vida. E de repente, do dia para a noite, era o assunto principal, o assunto comum. E olha, nem pense em questionar isso. Um dos meus primeiros vídeos da primeira, temporada, vamos chamar assim, foi dando toda a razões pelas quais não vivíamos em um patriarcado. Esse vídeo foi muito polêmico na época. Como você ousa dizer isso? Homens e mulheres de todas as idades me questionaram, e hoje em dia é tipo, sim, claro, é uma obviedade. Ou seja, já tínhamos ultrapassado, o mesmo valia para a diferença salarial. Era assim na época. Você ouvia isso em todo lugar e não resiste ao tempo, ou seja, você continua procurando e continuam aparecendo todas aquelas conversas ou artigos, etc., que repetiam o mesmo mantra de que as mulheres ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho. Na época, usaram isso exaustivamente para justificar as barbaridades que cometeram depois. E hoje em dia, as feministas já não têm coragem de dar esse dado, porque ele já foi mais do que desmentido. Muitas vezes dizem, as mulheres ganham menos que os homens, mas pelo mesmo trabalho, nem sempre se aplica. Eles não acrescentam mais, eles tiraram isso da historinha que contam. Parece que todas as feministas recebem um panfleto e repetem os mesmos mantras sem questionar ou pensar criticamente. Como se dissessem, pronto, todos já sabem que é mentira. Então, desse ponto de vista, eu vejo que, claro, é óbvio que está diminuindo. Ao estar diminuindo também, veja as empresas, por exemplo, as empresas são empresas. Víamos como todos os 8 de março, ou o mês do orgulho, eles mudavam o logo e colocavam o logo com o roxinho, colocavam com a bandeira lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e não sei o quê. E agora, isso já não compensa, ou seja, não vendemos nada com isso. E novamente voltam ao que faziam antes. Então, sim, eu acho que sim, que isso era questão de tempo. Obviamente, eles iam perceber que já não eram capazes de sustentar isso por mais tempo. E vai voltar, eu prevejo isso, deixo registrado aqui. O que é que vai voltar? Vai voltar outra onda feminista em alguns anos que vai. Por que você acha isso? Eu vou te dizer, porque eu acho que não. Obviamente não vai ser a mesma. Vai se transformando, o monstrinho vai se transformando. Mas como vimos ao longo da história, houve ondas de feminismo que vão e vêm, que perdem força e depois retomam isso. Eu acho que vai acontecer de novo. Agora estão cansadas, que estão espalhadas, desmotivadas e divididas. Daqui a alguns anos vão achar outro inimigo para atacar. Então, não sei, é verdade. Agora estamos nós duas aqui falando livremente sobre isso. Assim como você criou o Red Pill Podcast, consegui ampliar o alcance do meu canal daqui a alguns anos. Vai dizer, esses são os misóginos contra os quais lutávamos e que vocês não enxergavam. Vai surgir uma nova tendência renovada, com outra galera defendendo novas ideias. Políticas vão e vêm, infelizmente. Li sobre o pêndulo, sabe? O que acontece? Eu tenho uma teoria um pouco diferente da sua. A Europa tem uma crise de natalidade extremamente grande. Eu acredito que, na verdade, o que está por vir na Europa é uma espécie de maioria demográfica de pessoas de cultura muçulmana, de cultura árabe e religião muçulmana. Eu acredito que na Europa o patriarcado não vai vir pelas mãos dos cristãos ocidentais, mas pode ser que venha pelas mãos dos muçulmanos.
E realmente não vejo a hora de as feministas terem coragem de criticar o patriarcado islâmico ou o patriarcado árabe, assim como fazem com a igreja patriarcal ortodoxa branca cristã. Não sei o que você acha, mas para mim parece uma piada de mau gosto. Como sempre, o foco é colocado no homem branco ocidental como o origem de todos os males e problemas que tem ocorrido na história da humanidade. Por outro lado, tanto a escravidão quanto o patriarcado, como tudo isso, ao estudar história, percebe-se que não é bem assim. Hoje, o patriarcado mais forte não está em países cristãos ocidentais. É que temos que partir do princípio de que as feministas não se importam com a igualdade, ou seja, elas não estão lutando pela igualdade. É tudo da boca para fora. Então, o que você prevê vai acontecer. E estar no auge do posicionamento ideológico só para se posicionar a partir de uma espécie de superioridade moral, onde possam dizer aos outros como devem agir e com base nisso consigam seus negócios. Eles continuam com os mesmos esquemas de sempre, então isso vai acontecer. Vão estar imersas nessa situação e a partir desse lugar vão te transformar. É uma profecia autorrealizável. Vão te transformar. O que vocês chamam de igualdade, na verdade, o que isso significa, né? Bom, é que na verdade quem usa o véu usa porque faz parte da sua liberdade. Não podemos dizer a essas mulheres como viver, pois seria apropriação cultural? Então, se vocês estavam, imagino que não. Não, mas esse é literalmente o discurso deles. No futuro dirão, vocês estavam defendendo. Antes, uma mulher podia ser tradwife. Então, por que agora não pode ser esposa de um imã islâmico? Então, eles vão defender a igualdade. Você disse que não há um sentido, não há uma coluna vertebral teórica que se sustente sobre a qual possam se defender. Na verdade, algo que eu digo com muita frequência é que a teoria tem que se sustentar em evidências, não as evidências na teoria. Depois pedem, me mostre provas do patriarcado e citam um exemplo. Não é que as mulheres têm que exercer o papel dos cuidados e por isso ganham? Nos litígios pela guarda dos filhos, bom, se estamos falando de litígios pela guarda dos filhos, quando há um litígio pela guarda, há duas partes interessadas em ter a guarda dos filhos. Não? O fato de que as mulheres acabem recebendo a guarda é um benefício, é um privilégio para as mulheres, não é uma forma de opressão ou de discriminação contra elas, muito pelo contrário. Então, elas sempre vão encontrar, tem um discursinho tão fechado, que sempre vão encontrar uma forma de fazer a realidade se encaixar com aquilo que no fundo querem acreditar. E se a gente invertesse a situação, para começar, obviamente, se há uma disputa de custódia, quem sai beneficiado é quem ganha, não quem perde. Então você não pode me dizer que ganha as disputas de custódia. E depois, na verdade, isso acontece porque pretendem que a gente exerça os cuidados. Se você não quer exercer os cuidados, não lute pela guarda. Dê para o pai. Mas se você está lutando é porque quer exercer. Teoricamente, deveria se colocarmos ao contrário, tranquilamente. Se quisermos entrar no jogo do vitimismo, vamos dizer, é que os homens nunca recebem a guarda. Porque os veem como caixas eletrônicos ambulantes, não acreditam que possam criar seus filhos com diligência. Se quisermos, todos sabemos jogar esse jogo. Valentina, você já leu Esther Vilar? O que acha dela? Para mim, parece que ela age como uma. Acho uma piada o livro dela, O Homem Submisso, porque me parece super sutil a maneira como ela vira tudo de cabeça para baixo. O relato do patriarcado fala como se fosse uma espécie de matriarcado, em que, na verdade, quem está domado é o homem e realmente não se sustenta. É como o mesmo discurso das feministas, mas ao contrário. Tudo pode ser invertido. É possível afirmar que o homem foi o oprimido? Qual sua opinião sobre Esther Vilar? O que você pensa sobre essa narrativa falsa do patriarcado, realmente? O que faz parecer é que o homem sempre esteve em uma situação, em uma de privilégio em relação à mulher. Quando eu perguntei para muitas mulheres hoje em dia, o que você prefere, ser homem ou mulher, em 1900 na França, e qualquer uma que te responda que prefere ser homem é porque não leu sobre o que foi Verdun. Acho que o homem foi mais oprimido pela sociedade ao longo da história, não pela mulher. Acho que o homem viveu sempre foi o mais dramático da história. E isso, obviamente, para começar, se eu entrar nesse assunto, podemos acabar ficando aqui falando por 6 horas, mas... Vou responder primeiro a questão da Esther. Vilar, da Esther Vilar, uma coisa que temos que reconhecer é que ela foi a primeira a vir. Eu no YouTube. Bom, em 2016 isso não é nada. Esther Vilar realmente veio para chacoalhar tudo. 1972, tributo a Esther Vilar. E depois, não sei se você chegou a ler, porque O Homem Domado é o mais conhecido, mas você leu o segundo, O Irmão de...
Ainda faltam 50 páginas para terminar O Homem Domado, pois leio 3 livros ao mesmo tempo e não estou conseguindo acompanhar. Eu leio um pouco antes de dormir porque me deixa de mau humor, também porque Esther Vilar é um livro que no final do dia me deixa meio de mau humor, porque fico pensando no que estou lendo. Eu espero que no final ela venha dizer que isso tudo é um teste, de que o discurso feminista, ou seja, eu estou fazendo o contrário, né? Estou meio que ridicularizando, não? Fazendo um efeito espelho com o discurso feminista, a nada, cercado de pessoas sem ambição, esperando que algo mudasse. A verdade é que nada muda se você não assumir o controle da sua vida e se cercar das pessoas certas. Por isso eu criei o Clube Red Pill 3.0, um espaço para homens que buscam conviver com verdadeiros guerreiros e discutir temas como masculinidade, estoicismo e dinâmicas de casal, no qual tentamos dar a vocês as ferramentas necessárias para que alcancem seu máximo potencial, continuem melhorando todos os dias para que se tornem os homens que esta sociedade precisa tão desesperadamente. Além disso, ao entrar, vocês têm acesso a uma sessão exclusiva onde podem fazer perguntas aos convidados da fábrica e aprender diretamente com os principais nomes da indústria. Caso queira participar da comunidade, o link está no comentário fixado. Seguimos com o podcast Urso. Legendado por Shen Coyle. Legendado por Jane Coyle. Min, o divertido em poder ver ambas perspectivas e comparar até que ponto podemos ser vítimas de uma armadilha mental constante. Você pode virar tudo ao contrário? É aí que surge a importância, né? Temos que lembrar da importância do critério, não de simplesmente estar ali, de pernas abertas, dispostas ao que quer que nos deem. E se mais ou menos soa bonito, se mais ou menos parece fazer sentido, a gente já aceita na hora? Fomos sequestradas pela ideologia do momento? São outras pessoas que sabem enxergar essas armadilhas em que nossa mente pode ser capturada, onde elas se beneficiam. Agora, sobre o outro ponto que você mencionou, de que sempre foi o homem quem esteve em um papel mais opressor. Não pelas mulheres, mas em geral. Sim, em nível estrutural social. Eu acho que isso é um sim, eu concordo. E além disso, é uma consequência um pouco inevitável de como nós nos desenvolvemos e de como conseguimos sobreviver como espécie e também nos expandir ao longo do tempo. Não sei se te recomendo se é um livrão. É tão grande quanto O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, com a diferença de que não está obsoleto, como O Segundo Sexo que está, Desumanizando o Homem, de Daniel Gimenez. Vou ler. É um livraço, pois narra a história da humanidade. Praticamente de um ponto de vista que não é o que costumamos ouvir e não é algo teórico. Não é como se eu achasse que os homens passaram por isso, talvez seja mais pela perspectiva da Esther Vilar. Mas está muito documentado, muito estudado e, além disso, aborda as sociedades humanas em geral, não só a ocidental. Ela fala sobre como o poder feminino foi exercido ao longo do tempo. Não é verdade que mulheres não tinham poder antes, elas exerciam poder de formas diferentes. Mas, por exemplo, em relação ao papel que homens e mulheres ocuparam, isso tem muito a ver com a sobrevivência. Dizem que isso envolve papéis de gênero. Os papéis de gênero são uma consequência natural esperada de como nós nos organizamos para sobreviver da maneira mais eficiente, de como conseguimos nos expandir e progredir como espécie. Se as mulheres definem o limite da reprodução, porque um homem pode gerar vários bebês por ano, mas uma mulher pode ter um filho, né, uma gravidez por ano, obviamente, elas determinam o limite da reprodução. Não é vantajoso ficar sem mulheres. Então, aí surge, para começar, a proteção da mulher. Isso é uma forma de opressão ou o contrário? Ou estão valorizando mais sua vida como mulher do que a dos homens? Coisa que eu justifico como homem, ou seja, eu entendo, eu respeito. Se estivéssemos extintos, se não tivéssemos feito totalmente una. Uma coisa é ver vamos dizer, uma imposição. Hoje em dia não faria nenhum sentido. Mas ao longo da história foi fundamental, foi necessário e vai continuar sendo necessário se continuarmos por esse caminho de impor o contrário, de tentar, como posso dizer, dar a entender, de lavar o cérebro das pessoas, convencendo-as de que os métodos que funcionaram durante toda a história são uma forma de opressão. Que a mulher que quer se dedicar à sua família e ter filhos, ser dona de casa e se casar, etc., ela está indo contra ou está traindo as mulheres? Bem, é exatamente isso que acaba nos condenando. Na verdade, vou te dizer uma coisa. Eu dobro a aposta.
Viver assim é exaltar o estilo de vida das mulheres ao longo da história. É mais uma afirmação do que é ser mulher do que uma crítica às mulheres atuais. Você tem que agradecer, é o que digo. Foram os homens, historicamente, que deram a vida pelo progresso das sociedades. É aí que entra o conceito, já vindo da vertente do movimento de ativismo pelos direitos dos homens. Sou contra que isso vire um feminismo ultra-vitimista como o de hoje, embora reconheça reivindicações válidas sobre a descartabilidade masculina. A ideia de que, ao longo da história, homens precisaram arriscar a vida em diversas situações. E quando surgem os movimentos de libertação dos gêneros, de igualdade, etc., sempre esquecem essa metade. Onde sim querem cotas de gênero naqueles cargos desejáveis, nos cargos políticos, nas diretorias das grandes empresas, etc., mas nunca vão querer cotas no que é típico. Enfrenta a Ucrânia. Na linha de frente dos conflitos bélicos. Vocês nunca vão ver isso. Nos trabalhos que envolvem asfaltar estradas a 50 graus sob o sol, morrendo de insolação, trabalhando a 150 metros de altura, limpando as janelas de um prédio, jamais vão incluir o trabalho pesado de uma mina. Nunca vão incluir. Lembro quando houve o naufrágio de um barco de pesca anos atrás na Galícia. Não recordo o nome. Depois lançaram uma campanha ao notar poucas mulheres na indústria pesqueira e implementaram cotas. Mas onde exatamente? Nos barcos, para que as mulheres fossem morrer, não nos cargos de liderança. As mulheres não vão embarcar em um navio para oferecer... suas vidas a... arriscar a vida para conseguir alimento para toda a população. E assim, em muitos aspectos. Então, são os homens que historicamente deram a vida, são os homens que arriscaram a vida... São os homens que foram convencidos a exercer esse papel em troca de uma menção em um livro de história, de uma estátua. Em um lugar onde, quanto maior for a sua disposição para morrer, maior será a medalha que você vai receber. E, no entanto, hoje em dia, as mulheres vão te dizer, não, as que foram oprimidas durante toda a história fomos nós, me desculpe. Ou seja, não, era muito confortável ser mulher no passado. E, obviamente, estamos falando, por exemplo, da Idade Média. Na Idade Média, podemos dizer que não, que as mulheres não tinham liberdade. Mas se coloque na Idade Média, vamos pensar, vamos um segundo no contexto da Idade Média. Na Idade Média, com liberdade, você pouco podia fazer. Chegava na esquina e talvez morria. Ainda assim, sua segurança era crucial. Então, valia a pena, como mulher, entre aspas, vender parte da sua liberdade em troca de uma segurança que era muito mais importante? A segurança era fundamental, a liberdade não servia. Então, ao longo da história, sempre foi a mulher que teve esse papel privilegiado, porque a vida dela era mais valorizada. A verdade é que isso que você acabou de me dizer, porque eu mesmo, esse é um pensamento que eu nunca tinha estruturado com essas palavras, gostei muito. A liberdade não valia nada, enquanto a segurança valia muito mais. Claro, a verdade é que é assim. E uma pergunta, valem, sabendo que já todo esse relato? Graças a Deus, pessoas como nós estão ganhando espaço e o feminismo está cada vez mais encurralado. Nem consegui te encontrar. Feministas para Red Pill. Que pena. Vamos abordar um tema muito importante. Você não acha que o feminismo realmente acabou com uma geração? Aqui na Espanha, acabar com significa destruir. Despedaçar a... mente de uma geração inteira de mulheres. Sim, sim. Sim, sim. E por isso também acho que temos que... Aí está o nosso papel, né? De buscar mais gentileza ao tentar entender o que aconteceu, por quê? Muitas mulheres estão chegando à vida adulta e percebem que foram enganadas por algo que lhes venderam como verdadeiro. Talvez por ignorância, bom mocismo ou boas intenções, acharam que defendiam algo justo. E tudo bem. Sim, a gente sempre tem a informação ao alcance das mãos, mas você vai pedir para uma garota, talvez de 14, 15 anos na época, que ela fosse contra a corrente? A desconfiar do que diziam para ela em todo lugar, a desconfiar do que diziam até na escola dela, a buscar informações em outros lugares por outras fontes. Talvez algumas tenham conseguido fazer isso. E eu, por sorte, o que eu sei. Percebi isso mais tarde, mas consegui ser a exceção. A maioria das mulheres são vítimas, quer dizer, mulheres jovens, né? Dessa geração que estamos falando, não das Irene Monteiro da vida, são vítimas disso? Totalmente. Concordo, Dê. Essa tendência. Então, agora eles estão começando a perceber os anos de vida que perderam, as besteiras que disseram, o que defenderam. Eles querem se redimir de alguma forma, querem poder se dar. Temos que dar essa possibilidade a eles, temos que permitir que eles saiam do armário ideológico, não é? E dizer, olha só, estive defendendo absurdos completos durante todos esses anos.
Sem que do outro lado a gente vá direto na jugular e diga: ah, que idiota, olha o que você estava defendendo. Porque senão também não vamos conseguir fazer mais do que o feminismo já fez durante todos esses anos. Então é aí que a gente precisa ter essa gentileza, dizer: bom, você percebeu, você viu, vem, você mudou de ideia, se aproxime, não tem problema, todo mundo tem direito de errar. Agora, o que a gente te pede, por favor, é que você não continue dizendo essas barbaridades, não continue defendendo o que você vinha defendendo até agora. Sim. Mas a fricção que essa geração causou entre homens e mulheres, você acha que dá para recuperar? Porque eu, no fim, não acho. Eu acredito e defendo que o homem precisa ter certos padrões na hora de se casar. Sou um homem conservador, não sou tão liberal. Eu sei de verdade. Acredito que há uma geração praticamente irrecuperável e não apta para o casamento. E não acho que um homem de verdade, com futuro, com projeção, com autoconfiança, que se valorize, vá querer uma mulher que tenha comprado o discurso do feminismo em relação à libertação sexual, por exemplo. É que hoje em dia temos gerações que passaram de mulheres, como nossas avós, que se casavam e só conheciam o seu homem. Passamos para vou experimentar um pouco, coisa que também não vejo totalmente errado. Então passamos para uma geração de mulheres que realmente compraram o discurso de que OnlyFans é empoderamento, que compraram esse discurso. Transar com um cara em finais de semana alternados é totalmente aceitável. Não entendem como pensa o homem ao escolher parceira. Você acha que essa geração tem salvação? Olha... Vou te falar alguns pontos. Quando você diz isso, penso em vários caminhos. Por um lado, acho que tem a questão do ponto de vista do liberalismo e de não tentar infantilizar as mulheres, como faz o feminismo. É verdade que tem muitas mulheres que tomam esse tipo de decisão de forma totalmente e absolutamente impulsiva, sem pensar no seu futuro, sem pensar no que elas vão querer daqui a 5 anos, 10 anos, uns 5 anos. Ou o que é que elas realmente procuram. Ou se é alguma coisa, não é mera questão de benefício rápido. Mas também é verdade que eu acho que, como eu, uma das coisas que eu aponto sobre o feminismo é essa constante infantilização crônica que fazem com as mulheres. De tentar sequestrar e dizer a elas de exercer esse papel de pai, dizendo o que elas têm que fazer no caso do feminismo. Acho que, desde que uma mulher esteja tomando essa decisão, estando consciente de quais são as consequências, de quais são os riscos, de qual é a outra parte que ela precisa assumir. Evidentemente, uma mulher que trabalha com OnlyFans, para mim, tem que estar perfeitamente consciente. Então, assim como ela pode ter a liberdade de ter um OnlyFans, o outro também tem a liberdade de escolher com quem quer estar em um relacionamento. E se de repente você gosta de um cara que, de acordo com os valores dele, não ficaria com uma mulher que teve um OnlyFans, ele está no pleno direito dele. Você não pode exigir que os outros mudem toda a moral e valores só para você sentir que pode ter tudo. Talvez você não possa ter tudo, e tudo bem. Ou seja, se você decidiu ter um OnlyFans e está realmente segura da sua decisão e da escolha que fez, e você está consciente dessa avaliação de danos e benefícios, o que isso te oferece e o que você pode perder? Ainda assim, você escolhe? Querida, fantástico, você que sabe o que faz da sua vida. Eu nisso não vou me opor. Agora, não espere transformar o que os outros querem, porque isso não. Você não pode mudar, concordo, mas agora sim. Que o outro ramo te deixou assim, não esqueço. Vamos, mas... Isso me preocupa porque você diz que essas pessoas vão acabar se encontrando. Você não sairia com uma mulher que teve um OnlyFans? Não, não. Não, sou pior. O OnlyFans já. Eu não me casaria com mulher que já tenha dormido com 10 homens. Perfeito. Então você não se relacionaria com uma mulher que já ficou com 10 homens? Vai ter quem não ficaria com uma mulher que já teve ou tem um OnlyFans. Se essa mulher tiver um pouco de consciência, provavelmente dirá não. Também não posso ficar com alguém que pensa isso de mim, pois não sou assim e não posso ser quem não sou. Então, no fim das contas, isso pode ser algo inofensivo até certo ponto, porque no final das contas cada um é o típico, né? Quer dizer, a gente encontra pessoas com quem tem uma certa afinidade. Eu me preocuparia mais, por exemplo, com o tema de denúncias falsas. Ou seja, existe uma geração que foi educada a acreditar que qualquer coisinha é violência, é maus tratos, é abuso. Elas realmente acreditam nisso? Não é como se fossem e fizessem uma denúncia falsa contra você. Durante uma discussão de casal, ele falou absurdos e você respondeu: chega, já deu. Ela diz: ele gritou comigo, me violentou, vou denunciar por violência de gênero. E se eu te denunciar numa sexta-feira, você pode ficar 72 horas preso pelas leis atuais.
Espanha, você não tem os mesmos direitos e oportunidades legais que essa pessoa, sua presunção de inocência não existe. Então é aí que realmente entramos em terreno perigoso. Onde uma mulher que até pode se considerar muito conservadora no seu dia a dia, ainda assim no fundo tem isso enraizado. Esse vírus onde ela aprendeu que tudo é violência, tudo é violência. Você diz, isso é normal, né? Se sofri violência, denuncio. Não acredito nessas que Denunciam falsamente. realmente sofri violência, e é isso que é violência de verdade. Você falou coisas horríveis ao seu parceiro numa discussão, mas não achou que fosse violência? E no momento em que ele se cansou e levantou um pouco a voz, você se sentiu violentada, denunciou e arruinou a vida dele? Por isso, acredito que há uma geração perdida onde tudo se torna muito difícil. Eu, se fosse homem, teria muita desconfiança na hora de conhecer uma mulher dessa. Eu digo para todos os homens que me escutam que qualquer mulher que diga que é feminista de verdade, ou vocês combatem com ela o que é o câncer mental e o que esse câncer mental significa, ou vocês se expõem a esse tipo de situação. Mas eu encontrei Jota, eu vou gerar muito medo, mas casos de mulheres que se vendiam como totalmente o contrário, que não. Eu não sou feminista, não sei o que, não sei quanto, porque, claro, dá vergonha alheia. Ou seja, eu teria vergonha alheia de dizer coisas assim, que sou feminista. Mas muito obrigada. contratada, eu gostei. Repente, é isso numa discussão de casal. Ai, não é que ele levantou um pouquinho a voz pra mim? E vão lá e denunciam o cara, você diz, mas não era você que não era feminista? Tipo, será que você pode não ser feminista? Da boca pra fora, não ir ao 8M, não se vestir de roxo, depilar as axilas e depois o quê? Você vai? E você faz uma denúncia falsa porque considerou violência a menor besteira, tipo, qualquer coisa que tenha passado pela sua cabeça. Aí dá medo. Depois, sei lá também. Geração perdida, sim, tem muita gente que está perdida e isso assusta. O que se perde é a confiança. O que se perde é a esperança. O que se perde é esse vínculo que podemos ter entre homens e mulheres, sabendo que podemos confiar um no outro. E que na manhã seguinte não vai ativar o chip. O vírus feminista que ensinaram para ela no fundamental faz ela ver isso como violência, não é loucura? Ela fará uma denúncia falsa e arruinará sua carreira. Mas há mulheres que já se recuperaram e podem mudar. E eu recebo mensagens com muita frequência de mulheres que me disseram obrigada porque o seu canal me fez enxergar muitas coisas. Na verdade, eu estou preparando um vídeo que tem um tom um pouco mais esperançoso. De mulheres que mudaram, que antes eram feministas radicais, misândricas, com ódio aos homens, e que conseguiram enxergar a luz, vamos dizer assim, de certa forma. Conseguiram ver o outro lado. Acho que sim, algumas são recuperáveis. Você me conheceu aos 15 anos, Jota. Eu era totalmente diferente. Mas, claro, esse é o problema quando as tendências ideológicas, tão criminosas como o feminismo, tentam apelar para os adolescentes. Porque os adolescentes nem sequer têm o cérebro desenvolvido. Eles compram tudo o que parece revolucionário, compram tudo o que parece dar a eles um ponto de identidade que os faz se sentir superiores ao que consideram o establishment. Eles compram qualquer coisa. Eu, com 15 anos, também era assim típico. Eu nunca tinha tido um trabalho, não tinha vivido a vida real, não administrava meu próprio dinheiro, não ganhava meu próprio dinheiro. E as coisas que você defende são sempre da boca para fora. Então, todas essas pequenas, eu posso me ver nelas? Quer dizer, mudando a tendência ideológica, porque na minha época era, sei lá, não, e o capital. E heavy metal, e você me via. Eu estava na Plaza Espanha, não sei se você conheceu. Sim, claro, sou eu. De Madrid. Jota, eu estava lá, você me via? Em 2011 eu estava na Plaza Espanha com camisetas de heavy metal escritas Abaixo o Capital. E depois, claro, aos 17 anos comecei a trabalhar, me tornei independente e enfrentei a vida real. E é aí que a gente realmente termina de se desenvolver e se torna um adulto funcional, se tiver a sorte de se salvar. Porque depois, coitados, tem muitos que ficaram pelo caminho. Mas eu acho que ainda há um ponto de esperança para a recuperação mental de algumas pessoas. Eu também acredito, mas acima de tudo também precisamos vencer essa batalha para as futuras gerações. Me dá muito medo o fato de que essa ideologia esteja sendo imposta nas escolas. É que praticamente cada vez vemos mais vídeos de... mira, vou mandar um abraço para aquelas garotas. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo as conhece ou algo assim, diga lá a elas que as mencionamos aqui. Outro dia apareceu, faz mais ou menos 1 ou 2 meses, apareceu um vídeo bastante viral de 2 garotas se rebelando contra a instrutora que tinha vindo dar uma palestra sobre as desigualdades de gênero no ambiente de trabalho.
As duas garotas disseram: não posso fazer o mesmo trabalho que um homem, não tenho a mesma força. Quando estudei em escola pública, esse discurso era inviável. Todas as mulheres aceitavam esse discurso. E as garotas da minha geração que iam para a escola, quase todas aceitaram esse discurso. Bom, Essas garotas, a que mais falou nesse vídeo, ele a entrevistou. especialista em igualdade no canal dele. Tem uma entrevista, essa garota que é maravilhosa. E eu tive a oportunidade de mandar uma mensagenzinha pra ela através do canal dele, pra que ela visse e agradecer, dizendo que são mais corajosas, Meninas, como elas que estão conseguindo quebrar esse padrão ali nesses lugares, porque pensaram em determinado momento que iam conseguir sequestrar a mente delas nas escolas. Bem, durante um tempo conseguiram e viram que não podiam ter esse espaço, que não podiam tirar completamente o critério e a independência ideológica delas. Começaram a surgir, podiam controlar os meios de comunicação hegemônicos, mas começaram a surgir os canais do YouTube e começaram a ouvir uma narrativa que não era a que esperavam. De repente, nas escolas começaram a levar agentes de igualdade e a mostrar slides com o rosto de UTBH dizendo não. Esses são os que promovem a misoginia na internet? Não acreditem em nada do que dizem, porque eles estão mentindo e... o TBA com quem me dou muito bem, mas é bem chato e só critica um pouco uma parte do feminismo, sabe? Quer dizer, nem é isso. Eu entendo que digam que eu sou um conservador velho, mas é que, poxa, é que imagina chamarem o UTBH de radical, aí já me parece demais. Isso já é uma piada de mau gosto. Um abraço, Sérgio, eu gosto muito de você. Os meninos vão pra internet e ouvem o que o UTBH tem pra dizer. O que você tem pra dizer, o que eu tenho pra dizer, o que muita gente tem pra dizer. Pra mim, Colocaram em um cartaz, desculpa te interromper, outro dia, em um cartaz no País Basco, colocaram minha cara com o microfone no 8M, eu adorei. Em uma série, algo fazemos certo. fiz com que descartassem um episódio inteiro de gameplays e não publicassem porque fui convidado. Sim, eu tenho... As fotos e tudo, ou seja, e não publicaram, não publicaram, que bom, continua, Valem. E Não conseguiram com isso, né? também não Adiantou apontá-los diretamente com nome e sobrenome ou com o nome dos canais na aula. Para os meninos não verem, pois percebiam que essas pessoas trazem mais informações e dados concretos. Não é uma questão só de falar da boca para fora, estou te mostrando. Sim, evidenciam os dados que respaldam o que dizemos. E que nas escolas deles não faziam isso. E agora, por exemplo, já me dedicaram 2 artigos científicos, um aqui na Espanha e um na Argentina. As feministas. em No Instituto Rainha Sofia, fizeram um estudo acadêmico, entre 1000 aspas, onde avaliam meu canal e avaliam as mulheres antifeministas da internet. E o dano que causamos deixa eu... adivinhar como terminou o estudo? Você é uma pigmeia? Sim. Pigmeia, o quê? Nojo mesmo. Diagnóstico pigmeia, não é? Assim o estudo terminava. Mas além disso, Foi um desastre. Ou seja, isso é o típico. Vamos justificar o orçamento de algum jeito e vamos dizer que não é. Realizamos um estudo que mostra que essas pessoas não servem. Mas eram tabelas do tipo, juro pra você, parecia coisa da SS. Eles faziam tabelas no artigo, tinha tabelas onde colocavam, por exemplo, pessoa, sabe? Valentina Ortiz, canal principal no YouTube, a entropia da Valen. Redes extras, Valen sem filtro, entropia da Valen. Não sei o que, no Twitter, Instagram, TikTok, blá blá blá, mostram relações e pessoas com quem colaborei. Esteve com o TVH, esteve com Roberto Vaqueiro, esteve com J do Red Pill, garoto. aí você já está completamente fora. No que diz respeito ao feminismo, eles colocam. Quantidade de seguidores eles colocam. Ou seja, é para mostrar. Essas são as mulheres, vejam como defendemos, é bom que sejam ouvidas e empoderadas. Essas são as que vocês não devem deixar adormecer. Como vale incrível, vale incrível. Ou seja, eles fazem estudos e só por causa de com quem você se relaciona já associam que você é perigosa e E ainda te digo o pior, o Instituto Rainha Sofia. Ou seja, esse estudo era do Instituto Rainha Sofia, que tinha um selinho do Ministério da Igualdade. Ou seja, usaram dinheiro público para fazer uma tabelinha explicando por que o meu canal é perigoso. Nossa, que... dureza, vale. Parece tão surreal que prefiro mudar de assunto. É totalmente surreal. Quero te fazer uma pergunta importante. No início do programa dissemos que é difícil conseguir feministas. Sobretudo as que estão preparadas, as que são formadas, as que supostamente são as principais porta-vozes do regime. Elas não querem se desfazer disso? Debater. Mas você encontra aliados, homens betônidas, que estão dispostos ao debate. Me fala qual sua experiência e opinião sobre eles. Porque eu tenho uma teoria que vou te contar no final da sua reflexão. Ai,
Bom, é verdade que, por enquanto, eles são os únicos que aceitaram debates comigo. Eu não sei por quê. Bom, uma vez uma garota aceitou um debate comigo, depois acabou me bloqueando, o de sempre, mas os únicos que aceitam debater comigo são aliados. Eu tenho duas ideias principais do porquê serem aliados. A primeira é a mais simples, a mais óbvia, a que todo mundo pode pensar, e é que eles estão tentando forçar isso. Eles querem transar, querem fazer qualquer coisa para se aproximar de uma mulher, não importa qual mulher seja. A outra é que fizeram algo errado no passado. Estão tentando de alguma forma corrigir demais o comportamento antes que venha à tona a merda que tem contra eles? Ah, Há uma terceira, Valen, que é que são os predadores que se camuflam como cordeirinhos esperando a sua oportunidade. Chame-se Rejon, chame-se Monedero, chame-se Pablo Iglesias, que depois a gente dizia, claro, depois. Te surpreende que feministas políticas digam que todos os homens são nojentos? Veja com quem andam. Normal. que elas pensem assim. Se você se cerca de bichos da seda assim, se você se cerca de Betone das babonas assim, é normal que você pense que os homens são assim. E Agora é algo que pode ser provado, porque eles estão saindo debaixo das pedras, toda a sujeira está vindo à tona. Você provocou um pouco e tudo começou a surgir. Anos atrás, era só suposição. Não sei com que tipo de homens você se envolve, pois convivi com homens a vida inteira e não tive essa experiência. Não consigo me identificar com o que você diz, porque todas as mulheres já passaram por isso alguma vez. Não, não aconteceu comigo, sinceramente não. Isso nunca aconteceu comigo. Sempre tive mais afinidade, mas agora me dou ainda melhor. Tenho mais amigos homens que mulheres. Eu sou esse tipo de pick-me. E nunca estive cercada por esse círculo de homens nojentos, babões, que te desrespeitem, ao contrário. Isso de um lado, mas em relação ao debate, chama a atenção como o discurso feminista não se sustenta nem por um segundo. Não, porque com a feminista nunca pode. Sim, tem que ouvi-las, sim, tem que respeitá-las. E como você vai mexer com ela? Pelo que ela fala, pelo corpo dela, porque e esses mesmos caras são os que, quando começam a debater comigo, cometem todos os pecados que apontam nos outros. Eles são sempre os que se excluem desse grupo, mas quando tem que conversar com uma antifeminista, pecam em tudo. Não são os homens que interrompem, todos fazem isso explicando as coisas pra você, mansplaining. não é? Interrupting? Mansplaining. Aplicam todos os tipos de man que você imaginar. Todos. Depois, Eles não precisam dizer às mulheres como pensar. Você está falando isso pra mim? E sempre é aquilo que falávamos antes, né? Que a gente sempre pode dar a volta em tudo. Você pode usar esse argumento, né? Mas não era você que dizia que não podia explicar a experiência? Vida de ser mulher, não me explique. Sou mais mulher que você. Cala a boca? Não, isso não. vou te dizer uma coisa. Parece que muitas vezes eu digo para as mulheres como elas têm que viver e como têm que se comportar. Mas eu acredito na liberdade. E eu não faço isso. O que eu digo é sobre mim. O que eu tento apontar é que certos atos têm certas consequências. Se você busca um estilo de vida familiar, algumas atitudes não vão te ajudar a alcançá-lo. Faz mansplaining, sim, porque como homem machista, falo o que um machista costuma dizer. Mas isso não é dizer comporte-se assim, independentemente do que você queira. Não consigo imaginar dizer para uma garota que afirma não querer ser mãe ou outras coisas. Então, se comporte como um homem tradicional quer. Pois não, mas eu digo, tanto para homens quanto para mulheres, o que tanto uma mulher quanto um homem tradicional buscam em um relacionamento. Mas ao final das valem, não sei o que você acha disso. Você não acha que o feminismo acabou prejudicando um pouco tanto os homens tradicionais quanto as mulheres tradicionais? E que isso é, de certo modo, um prejuízo para a sociedade? Sim. Eu acho que aqui o que acontece é uma questão. Aqui é onde geralmente eu acabo sendo odiada pelos dois lados, sabe? Mas pra mim falta uma questão. Não te odeio. Valem independentemente. É. Uma questão de coerência ideológica também. Então, o que a gente dizia um pouco antes, né? Se você é uma mulher que tem um OnlyFans ou qualquer coisa assim, não pode esperar terminar com um cara super tradicional. Por que não? Porque ele está procurando outra coisa. Simples assim. O mesmo acontece do outro lado? Não sei. Se você for muito tradicional, essas incoerências que menciona não ocorrem na realidade. Na teoria, podemos especular, mas na prática isso não ocorre. Se você é muito tradicional e está com uma garota igualmente tradicional, você é o primeiro relacionamento dela, o primeiro parceiro, e depois quer que na intimidade ela haja como uma profissional? Bom, isso não vai acontecer com você. É igual.
No fim, sempre precisamos assumir a responsabilidade pelas decisões e suas consequências. E da mesma forma, pode haver uma mulher que durante um período da vida dela tenha tido certas ideias, tenha pensado de um jeito, tenha tido uma aliança, não sei. Um dia ela teve uma experiência mística, encontrou Deus e mudou. Isso é comum. Quer dizer, o mundo Tem de tudo. Sim, sim, sim. Esses encontros com Deus costumam ocorrer quando você já tem 4 gatos, 35 anos e se sente mais sozinha do que nunca. Vai à igreja buscar um homem bom que perdoe seu passado, mas será que ele é esse homem, sabe? O que acontece? Também tem um monte de homens que a vida toda estiveram com 7 milhões de mulheres. Foram assim, de fim de semana em fim de semana, sempre com uma diferente. Não lembro o nome do cara com quem estive ontem, etc. Que uma mulher tradicional, de toda a sua vida tradicional, diz: não, eu não quero um cara assim, ou seja, não confio. Ou seja, vou entregar minha vida, meus melhores anos, ter filhos e me dedicar totalmente a construir uma família com ele, com o risco de que essa pessoa amanhã acabe dormindo com a secretária, porque se acostumou a vida toda a se comportar como um mulherengo. Então, Também é compreensível do outro lado também. Mas eu dizer uma coisa, isso não costuma acontecer. Mulheres geralmente perdoam mais quando estão apaixonadas, enquanto homens tendem a relevar atitudes que não recomendo que adotem. Mas também é uma questão de que é aí que se encontra a coerência, geralmente. Um homem que tem uma educação e foi super tradicional a vida toda vai ter mais chances de encontrar uma mulher que também tenha sido tradicional a vida toda e tenha essa mesma educação. Eles serão mais compatíveis, sentirão mais atração e terão valores mais alinhados. As pessoas que estão no polo oposto também vão se sentir mais atraídas para relacionamentos de longo prazo. Não estamos falando dessas coisas que às vezes comentamos, desse fetiche de buscar o oposto, né? E depois também tem a mulher que é melhor. Durante toda a vida dela, ela viveu de um jeito que hoje decide mudar e se dedicar a uma vida mais tradicional, que pode ser mais compatível com um cara que também, por muitos anos, foi super mulherengo e nenhuma mulher tradicional confiaria nele. Porque, na verdade, estou numa zona de conforto, conseguindo me dar bem com pessoas de todos os espectros. Eu conheço várias amigas que são super tradicionais nesse aspecto e me dizem que nenhum cara que esteve nesse tipo de vida de ser o pegador que fica com alguém diferente todo fim de semana, não achando que conquista todas. Eu sinto repulsa e nunca gostaria de estar com um cara assim. Então, bom, esse tipo talvez combine mais com aquela que, quando tem 3 gatinhos, percebe que quer uma vida tradicional. Pronto, ela já está. afinal, o mundo, Dá para tudo, não podemos, assim, quer dizer, é uma. boa reflexão, certamente. Eu peço coerência às mulheres, também é preciso pedir coerência aos homens. E também não pode ser o idioma do golfo do planeta Terra. Você não vai encontrar a mulher Mais virginal, mais pura e mais devota da sua vida. Se você se comportou assim durante a sua vida, é o lógico. E por isso também não me preocupo em apontar os homens que buscam uma vida mais tradicional. Na verdade, estou fora desse debate, pois além do que disse antes, me considero liberal. Acredito que se formos capazes de assumir riscos, benefícios, danos, consequências e as responsabilidades das nossas liberdades. Eu não me atrevo a apontar uma pessoa que quer levar uma vida tradicional, nem em homens, nem em mulheres, porque. Eu entendo isso. Questão de coerência, valem? Pensei em uma pergunta para te fazer enquanto lembrava de uns vídeos que assisti. E era um vídeo no qual aparecia um casal acidentado no meio da rodovia. E o homem estava no capô, desculpa, né? A mulher estava no capô e o homem estava tentando pedir ajuda, né? A mulher estava assim apoiada, se ninguém parou. A mulher diz: "Deixa comigo". E o homem senta no capô, a mulher vai para a estrada pedir ajuda e o primeiro carro que passa para. As feministas argumentariam que isso é o patriarcado, porque são seres indefesos. Mas você não acha que o fato de a sociedade estar mais disposta a ajudar sempre uma mulher do que um homem, na verdade, é justamente o contrário, que a mulher sempre esteve em uma situação de privilégio, como dissemos antes, absolutamente. E isso tem vários nomes, não é? De um lado, são 2 lados da mesma moeda, a falta de empatia, como em. Há várias pesquisas diferentes que foram feitas sobre isso, onde mostram que as mulheres têm. Ou seja, tende-se a ter mais empatia pelas mulheres em uma situação do que pelos homens. Se você coloca pessoas para perguntar a quem elas estariam dispostas a salvar em uma determinada situação, sempre as mulheres acabam sendo as que são salvas no final.
Sim, e isso era exemplificado também em relação a acidentes de trânsito, a situações de vulnerabilidade social em geral. Na verdade, sempre se fala, por exemplo, do teto de vidro, né? Como as mulheres supostamente enfrentam complicações para alcançar grandes cargos, etc. Por um lado, isso é falso, pois envolve o que você está disposta a sacrificar no processo. Homens passam a vida se sacrificando para ascender socialmente, o que vai gerar uma maior segurança econômica, uma estabilidade econômica que vai permitir que ele proveja e se torne valioso para o seu contexto social. E é aí que eles demonstraram disponibilidade para viajar, para fazer horas extras, para trabalhar em turnos noturnos, para arriscar a vida em termos de trabalho. Se as mulheres não aceitam essas condições, acabam não acessando esses cargos. Mas o que acontece quando estão dispostas a sacrificar tudo? Foi demonstrado que não só as mulheres conseguem acessar, mas que até mesmo têm uma visão mais favorável delas e conseguem acessar com mais facilidade. Mas em relação ao famoso teto de vidro, esse que está por terra, a outra parte que não se vê, que é o chão de vidro. Se quisermos chamar de não chão, De concreto, como eu chamo, porque nunca descem para determinados níveis da sociedade, como costumam ser penitenciárias e outros. Bem, e além disso, há 86% das pessoas sem teto. Essa é a estatística da Espanha, mas você pode olhar nos outros países e os números são sempre parecidos. São homens, no entanto, as mulheres que acabam em situação de rua ficam nessa situação por muito pouco tempo. Rapidamente, elas conseguem acessar certas formas de ajuda, compreensão, empatia social que os homens não têm, seja por parte de amigos, familiares ou pessoas do seu convívio que estejam dispostas a ajudá-las. Inclusive, instituições públicas que sempre estarão mais dispostas a ajudar as mulheres nessa situação do que os homens. Até mesmo as poucas mulheres que chegam a estar nessa situação ficam por menos tempo e saem dela muito mais rápido do que um homem. E isso, por um lado, é onde podemos dizer que começa a diferença de empatia e como, de modo geral, a sociedade como um todo está mais disposta a estender a mão para mulheres em situações complicadas do que para homens. Porque nesse caso, as feministas diriam que é culpa do patriarcado não sei o que, não sei quanto. Em um vídeo, um casal sofre acidente. Quando a mulher pede ajuda, atendem. Quando é o homem, ignoram. No geral, eles não se importam com o que possa acontecer. No entanto, em relação a uma mulher, temos uma predisposição que é metade natural, metade biológica, metade evolutiva e metade cultural. Também porque esse comportamento foi reforçado, foi recompensado, o comportamento de resgatar mulheres em vez de homens, de ajudá-las. E isso, obviamente, é um benefício para as mulheres, não uma forma de discriminação, não uma forma de opressão, muito pelo contrário. E isso acontece em todos os pequenos aspectos, em todas as pequenas facetas da vida. Estamos falando do que acontece em uma situação onde há um casal acidentado. Mas também vemos isso em relação a outra contraparte, que é o conceito de masculinidade heróica. Como os homens foram educados para serem aqueles que resgatam, para estarem à disposição. Se vem uma mulher em uma situação complicada, sair em seu auxílio. E você diz, em geral, em termos de biologia evolutiva, os homens geralmente têm mais facilidades físicas ou biológicas para poder ajudar uma mulher, para poder resgatar uma mulher em uma situação complicada? Agora, se estamos falando dessa, digamos, desigualdade de condições, onde você vê um homem acidentado e uma mulher completamente saudável passando por perto, provavelmente essa mulher vai ignorá-lo. Mesmo que ela esteja em condições de ajudá-lo, mesmo que ela tenha capacidade para isso, nós, mulheres, não fomos educadas para oferecer esse tipo de ajuda de emergência como os homens foram. Os homens. Parte de ser homem, de não ser mais um menino, de ser um homem, é ser capaz de ajudar uma mulher se ela precisar. Isso não acontece ao contrário. Aí está o que se conhece como a lacuna de empatia. Entendo? perfeitamente. Val, quero te fazer uma pergunta. Já estamos praticamente terminando, mas quero te fazer uma pergunta que me parece muito profunda e a mais relevante. Qual você acha que é o maior prejuízo que o feminismo causou à sociedade? Olha, Eu acho que, veja, todo o feminismo em si, mas tem um oxímoro. Não consigo te responder. Dessa forma saiu uma definição. pior do feminismo? Tem sido o feminismo. Mas eu acho que essa defesa ferrenha do patriarcado, de conceituar que vivemos em um patriarcado e que um patriarcado é inerentemente ruim, e que tudo o que possa surgir a partir dessa concepção tem consequências terríveis,
Porque o que implica defender que vivemos em uma sociedade patriarcal é entender que as mulheres são cidadãs de segunda classe, de certa forma, e que ficam subordinadas ao poder dos homens. Que os homens exercem como um grupo homogêneo, como se fossem uma entidade monolítica que compartilha tudo. E, na verdade, isso dificulta que possamos fazer uma análise da realidade que nos permita identificar realmente quais são as causas de determinados problemas e poder dar uma solução para eles. Também nos impede, ao mesmo tempo, gerar uma interação, uma conexão que nos permita esclarecer, construir juntas, em vez de continuar dividindo. A concepção do patriarcado, ao entender que as mulheres são sempre as vítimas de opressão e os homens são sempre os opressores, isso nos impede de observar aquelas situações em que os homens estão sendo sistematicamente prejudicados e onde as mulheres têm um papel de privilégio. Vamos dizer, não cabe em um contexto patriarcal como o que as feministas defendem, que existam homens vítimas de denúncias falsas, vítimas de maus tratos, mulheres que abusem do poder, que abusem das políticas que, em princípio, as consideram vítimas. Por isso, no final, acaba sendo sempre o início do problema, a raiz do problema. Leis são criadas assumindo que as mulheres estão sempre vulneráveis e oprimidas em relação aos homens. E como a realidade não é assim, e a realidade não condiz com essa premissa? Evidentemente, existirão mulheres que utilizem esses recursos oferecidos pelas instituições para aumentar, perpetuar e acentuar ainda mais algumas situações que os homens estão vivendo. Ou seja, se todas as mulheres fossem boas e vítimas, se tudo fosse como o feminismo propõe, não existiriam homens agredidos por suas mulheres que não têm a quem recorrer. Não existiriam homens que são falsamente acusados de violência ou de abuso. Não existiriam nenhuma dessas questões que estamos vendo, que não param de acontecer e que agora estão afetando os próprios homens que defenderam isso em algum momento, que estão sendo devorados pelo mesmo monstro que decidiram alimentar em algum momento. Então, eu acho que a base do maior problema do que o feminismo fez foi gerar essa distorção. Quando não identificamos bem os problemas, também não conseguimos identificar bem as soluções. Não estamos. Ou seja, é o mesmo que falávamos sobre essa imigração em massa, sobre essa questão cultural que está acontecendo, onde vem de certas culturas que claramente não têm as noções de respeito às mulheres que nós temos e que o feminismo nega. De repente, acontece que tudo isso que construímos, todas essas narrativas de que as mulheres são abusadas por serem mulheres, e que o homem branco heterossexual é o mais prejudicial que uma mulher pode ter em sua vida, e que tudo se resolve com um cursinho de construção da masculinidade, e que tudo pode ser corrigido com uma disciplina de feminismo nas escolas ou com uma disciplina de educação sexual integral. Automaticamente isso cai por terra, não serve para absolutamente nada e só acaba aumentando os danos, literalmente. Outro dia saíram umas estatísticas sobre a polarização entre os jovens. As crianças ou os jovens adolescentes que estão em institutos e universidades estão cada vez mais polarizados para a direita, digamos, para esse discurso mais reacionário, por assim dizer, mais conservador, mais antiquado. E as mulheres continuam bastante alinhadas com o discurso feminista, gerando uma, como já foi dito, polarização que inevitavelmente tem consequências demográficas muito graves. Se fosse eu, teria respondido à pergunta que te fiz sobre qual é o maior prejuízo que o feminismo causou na sociedade. Eu diria que é a separação de entendimentos entre o homem e a mulher. Me parece uma coisa extremamente grave. Você tem toda a razão em tudo o que disse, Valentina, com relação àquele discurso do patriarcado e tudo mais. Mas eu vejo mais porque esse discurso faz com que as mulheres gerem um ódio intrínseco pelos homens. E também porque coloca os homens completamente na defensiva em relação às mulheres. E em uma sociedade em que homens e mulheres não se entendem, será que em algum momento deixará de ser uma sociedade? Isso faz muito sentido. Porque, afinal de contas, o que vemos no feminismo é que se constroem políticas, se constrói teoria e se constrói cultura com base no trauma. Ou seja, o movimento 4B que surgiu na Coreia em 2017. O movimento 4B tem algumas premissas, que são não ter relacionamentos com homens, não casar, não ter relações íntimas com homens e não ter filhos. E, na verdade, quando eu vi a Julia Salander fazendo um vídeo defendendo o movimento 4B, e uma das coisas que diziam era que não há nenhum problema em fazer isso,
Porque o que estamos dizendo é, até que mudem as regras do jogo, não estamos dispostas a jogar. Ou seja, a questão é, você parte do princípio de que está entendendo bem qual é o jogo e quais são as regras. Quer dizer, você está baseando isso no que acha melhor, sei lá. Obviamente, haverá mulheres que em algum momento passaram por uma situação traumática com um homem em específico. Considerando que menos de 1% da população comete esses crimes, homens capazes de tais atos contra mulheres são realmente uma minoria. E mesmo assim, por ter vivido essa experiência, né, você está extrapolando essa generalização para todos os homens e está decidindo se afastar do conjunto dos homens por causa dessa experiência que você teve. Você está transformando o seu trauma individual em regra. Com base nisso, devemos construir políticas e devemos interagir uns com os outros. Isso é o mesmo que se recusar a jogar um jogo de tabuleiro com toda a humanidade porque você jogou com uma pessoa que trapaceou. Isso não funciona assim. Não podemos nos comunicar totalmente dessa maneira. E por isso eu sempre aviso, né? Como temos que evitar passar pela mesma situação, temos que tentar nos prevenir para que isso não acabe acontecendo com a gente também. Por que as feministas, um dos danos do feminismo às mulheres foi nos coletivizar? Sequestrar o ideário das mulheres e tentar representar as mulheres como um todo? As feministas representam a si mesmas, não as mulheres. Somos muitas mulheres que não nos sentimos representadas por esse discurso e não podemos permitir entregar essa autoridade a elas. Ou seja, os homens que veem que o feminismo destruiu a mente de muitas garotas, de muitas mulheres jovens, eles têm que nos dar a possibilidade, têm que dar a possibilidade de ver que o conjunto das mulheres não está representado ali. E que cada vez mais mulheres têm coragem de mostrar sua rejeição e seu repúdio a essas tendências. Cassie J, que produziu o documentário Red Pill, que imagino que você já tenha visto, se não recomendo pelo nome do seu podcast. Ela disse em sua palestra TED uma frase que ficou gravada em mim e com a qual me identifiquei muito. Ela iniciou seu documentário como feminista, mas mudou de opinião durante o processo. E ela disse: quando você se atreve a humanizar o seu inimigo, entre aspas, os homens, você vai ser desumanizada pela sua comunidade. Então, as mulheres que se atrevem a mudar de lado vão ser sistematicamente atacadas por todas as mulheres que ainda estão cooptadas pela seita do feminismo. É verdade, valendo uma coisa? Tendo essa conversa, cheguei a uma conclusão e é que realmente é bastante reveladora. E é que realmente, em todo o debate político hoje em dia, político, social, cultural, até mesmo religioso, estamos desumanizando constantemente aquelas pessoas com as quais não concordamos ideologicamente. Também não estou isento disso, mas às vezes acabo caindo na empatia. Mas eu sou uma pessoa muito mais empática do que as pessoas podem imaginar. E realmente me lembro que minha luta não é para humilhar as pessoas que acreditam nessas ideias, mas sim tentar resgatá-las e trazê-las para a luz ou a verdade. E percebo que realmente me desumanizam, acreditam nisso e nós, homens, somos desumanizados. Mas isso também acontece muito com os muçulmanos, que são completamente desumanizados e tratados como se todos fossem terroristas. E não é assim. Acontece com absolutamente tudo. Bem, isso é algo que eu sempre digo, que é assim, a gente não gosta de admitir, né? Não é que os estupradores... Por que eles são estupradores? Porque são homens, né? Espera aí, quer dizer, a maioria dos homens não são estupradores. É como afirmar, a maioria dos pacientes com câncer são idosos, logo a maioria dos idosos tem câncer. Não, é isso. A maioria das são... Mas nem todos os assentos são cadeiras. Então nós temos que evitar cair nessas armadilhas, porque, obviamente, sim, talvez você diga, bom, do percentual de abusos sexuais, uma quantidade muito grande é perpetrada por muçulmanos, digamos. Mas a maioria dos muçulmanos não está cometendo esses abusos. É importante fazer essas diferenciações? Sim. Sabe de uma coisa? Desculpa, eu tenho. A reflexão também terminava dizendo que se você desumaniza um oponente ideológico ou uma pessoa com quem não compete, compartilha certos pontos de vista. No final do dia, você está na sua cabeça preparado e justificando qualquer mal que aconteça com essa pessoa, seja físico, seja moral. E uma pessoa que deseja o mal a outra não está bem. Você pode não querer que certas ideias tenham sucesso, mas não deseje isso às pessoas. Absolutamente. E ninguém vai mudar de ideia, ninguém vai se redimir, ninguém vai se atrever a se retratar. Se o que vem do outro lado é que estamos esperando que venham em vulnerabilidade, em sinal de paz, para podermos atirar neles. Então, o mesmo com o incluso. Eu sei que essa postura nós não compartilhamos, né?
E quanto à mulher que passou a vida no OnlyFans? Tudo bem. Você tem direito de não querer casar com ela, mas percebeu que isso não te agradava? Ótimo, olha, não tem problema, todo mundo tem direito a isso, é o que Cristo dizia, não é? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos têm direito à redenção e retratação. Todo mundo tem direito de errar e reconhecer que errou. E ser capaz de mudar desde que exista essa vontade de melhorar, de construir, de perceber os erros que cometeu. Quer dizer, bom, em um momento você fez tal coisa, então pronto, você merece o pior. Não, espera, não é assim. Você merece o pior, pelo contrário, totalmente. Quem perdoa morreu na cruz, como muitos dizem nos comentários e tudo mais. Eu realmente defendo a redenção, mas também defendo que os homens se tornem pessoas que tenham muitas opções para não precisarem se contentar com uma garota que tem suas partes íntimas na internet. Mas no final do dia, eu realmente acredito no perdão, mas é um debate moral muito grande que eu tenho. Muitas pessoas me perguntam, Valentina, consegue imaginar minha cara? É que eu conheci essa garota, não? Ela é muito legal, mas claro, ela já transou com uns 50 caras mais ou menos. Ela me contou e eu, caramba, Um número e tanto, mas caramba! meu amigo, cara, o que você quer que eu diga? O que eu faria? Se você estivesse no meu lugar, também digo que não posso aconselhar do meu ponto de vista. É você quem deve decidir. Eu não me atrevo. Primeiro, Você define quais são os seus valores, o que é que eu priorizo, o que é que eu preciso. O que é algo irrenunciável para mim em um relacionamento? Olha, ela ficou com 50 caras, não vamos usar esse mesmo exemplo. Mas quantos anos ela tem? Ela tem 40 anos e ficou com 50 caras, como se tivesse 70, escuta. Ela tem 50 anos e ficou com 50 caras. Dos 20 aos 35 e dos 35 aos 50, ela foi super casta. Ela mostra que nos últimos anos passou a ver o mundo de forma bem diferente do início da vida. Você fala que ela ficou ontem com o último dos 50 caras e isso talvez te incomode. Eu posso entender, mas é a mesma coisa. Depende de quais são as suas prioridades, seus valores, o que você quer defender. O que eu não posso dizer é, bom, como eu não quero ficar com uma pessoa que ficou com 50 caras, o que é perfeitamente legítimo. Então, você não merece que nunca ninguém te ame? Bom, não, talvez alguém poderoso. É isso. é uma coisa completamente diferente. Sim, essa é a questão. Digo às mulheres que normalmente só homens carentes de amor e carinho não se importam com isso. Eles têm muitas opções. Para cada ação há uma reação. Cada ato tem consequência. Então saiba que transar com 50 caras traz consequências. Uma das consequências é que os homens mais, digamos, de maior valor ou os mais valiosos não vão olhar para você, infelizmente, geralmente. E Valor é o que cada um atribui a si e aos outros, por isso existe valor. sim, eu não acho que seja tão subjetivo na hora de. Eu acho que os homens geralmente valorizam certos tipos de coisas e as mulheres valorizam outros tipos de coisas. Claro, de modo geral, sim, valor no mercado é algo que nós Red Pillars temos. Na verdade, sou mais conservador do que Red Pillar. Percebi que muitas ideias do Red Pillar não me convencem ou agradam, mas infelizmente diria que sim. Que na questão das dinâmicas de casal, o que um sexo considera valioso e o que o outro sexo considera valioso, acho que está bem definido. E como eu te falei antes, nos bastidores, até mesmo as próprias feministas continuam valorizando os atributos masculinos dos homens. Na verdade, você sabia? A anedota do policial nacional que se infiltrou nos CDRs catalães. Sim, o verdadeiro macho alfa. Polícia Nacional. Com um corpo esculpido por Michelangelo, se mistura às ovelhas, viu? Já estou desumanizando elas. E ele ficou com umas 4, fazendo Uma grande... contribuição para a Espanha. No fim, é a história. Mas depois essas Essas mesmas garotas. denunciaram por estupro, diziam. Me sinto enganada, sei que foi estupro. Claro, porque essas mulheres, esse tipo de mulher, nunca iria querer sair com um cara que tem essas características que elas rejeitam. Talvez para uma transa e tudo mais, maravilhoso, mas não conseguem se ver a longo prazo com alguém assim, pois sentiriam julgamento constante por quem são. Nesse momento você responde sim. Existem, obviamente, algumas dinâmicas gerais e algumas preferências gerais entre homens e mulheres. Mas no mundo vimos que existe de tudo. Então, haverá pessoas que também possam se encaixar nessas exceções? É aí que eu acho que... Não sei, outro dia me disseram isso de novo. Jota, outro dia encontrei um comentário no Twitter que dizia: eu não gostaria de casar com você porque você está usada. Disseram isso pra você? Tudo bem, eu também não me casaria com você.
Não se preocupe, não sinta pressão, eu também não sinto. Encontre a pessoa que seja certa pra você e eu vou encontrar a pessoa que seja certa pra mim. Pronto, não precisa sofrer. Não, Gente não entende. E ainda por cima, totalmente de graça. Tem gente que de verdade eu fico impressionado com os comentários. Me disseram, você é um beta porque sua mulher não é virgem. Caramba. Claro. Há uma facção bem radicalizada e isso às vezes me assusta. Penso, caramba, quero que esta mensagem seja educativa. E nós temos que Evitar. Sempre falo das feministas, pois sempre há uma que diz, mas eu não penso assim, tudo bem. Mas quem cala, consente. Ou seja, um dos principais problemas de como o feminismo acabou se tornando é que dentro do próprio feminismo não foram apontadas as absolutas barbaridades que foram feitas. E foram encobertas. Então, é importante afirmar, não, na nossa visão existem facções radicalizadas que vão para o outro lado. Ou seja, que passam dos limites, totalmente, passam completamente. Valen, foi um prazer ter você aqui, de verdade. O canal dela se chama A Entropia da Valen. O link está na descrição. Espero que tenham gostado do programa, Valen. Quer dizer algo ao público antes de irmos? Nada. muito obrigada, só isso mesmo por me ouvirem. Valeu! Bom, pessoal, para quem quiser ver a sessão exclusiva com Valen, vocês já sabem que o link está no comentário fixado. Nos vemos em outro episódio de La Factoria. Um forte abraço a todos